quer falar o teu coração. Feche seus olhos, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa mente agora. Pai, levamos cativo a tua palavra nesse momento. Pai, vem tirando, Senhor, toda distração, vem tirando, Pai, toda preocupação. Pai, vem tirando, Senhor, toda ansiedade, Pai, daquilo que havemos de comer, daquilo que havemos de vestir. Pai, tira toda essa preocupação, que nós possamos agora estar com a nossa mente, Pai, Senhor, focado no Senhor. Pai, que nossos ouvidos espirituais possam se abrir, e que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Satanás e seus demônios não podem roubar a palavra, porque a palavra é do Senhor. Pai, por isso, Pai, Senhor, toma o teu lugar, estabelece o teu reino nas nossas vidas. Vem tirando, Senhor, todo cansaço, vem tirando, Senhor, toda dor muscular, vem tirando. Pai, colocamos diante do Senhor o poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar para você uma palavra que às vezes você vai falar: Jesus amado, pastor, palavra é essa que o Senhor trouxe no domingo, né? Estou tão animado, estou com tantos objetivos, mas hoje eu quero falar de morte. O irmão está amarrado, em nome de Jesus, eu estou amarrando. Estou falando da morte e da vida. Amém? Quando nós se batizamos, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Eu estava vendo uma entrevista, né, de um pastor num programa da HIT, no Vejam Só, e o pastor estava entrevistando um outro pastor, e o pastor estava falando sobre os crentes modernos, né, de hoje em dia, e falava assim que antigamente as pessoas conheciam quem era crente só de olhar as roupas. As mulheres tinham cabelo comprido, né? Vestia-se saias, aquelas que não tinha saia, mas sempre estava bem arrumada, não demonstrando nada. E ele começou a falar sobre essa diferença que está acontecendo e sobre o que a igreja está fazendo com a palavra de Deus. Que ele falou assim que muitas igrejas se tornaram especialistas em coach. Então você vai por um culto onde você vai buscar motivação para você viver, e na verdade a igreja tem que gerar vida, e profanar e falar que o reino de Deus está chegando, que Jesus está vindo, e que tem que ter o que? Conserto, mudança, transformação. E aí ele falou assim, que não estão mais falando a palavra, estão usando exemplos pessoais e só testemunhos de bênção, de vitória, de curas, e não estão mais falando a palavra, que é a palavra que gera a transformação, a vida, o poder. Porque a palavra fala que, vamos lá, em Gênesis 1, vamos aproveitar aqui. Ainda bem que a gente não está mais projetando, porque hoje eu ia pegar o Wilson de surpresa. A palavra fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Então estava o quê? Uma bagunça. E aí quando nós vamos para o livro de João, no versículo 1, João, no versículo 1, João, o discípulo amado, ele revela o princípio. No princípio, acharam João
capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Gênesis nós vimos que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e que estava o quê? Uma bagunça. Agora aqui João já revela que o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que era o Verbo? A palavra. Deus criou tudo através da palavra. E quando Deus começa a falar que haja, que haja, que haja, era o que? A palavra profética gerando vida e resultado naquilo que Deus estava querendo fazer. Aleluia. Hoje o Senhor vai mandar palavras proféticas sobre a tua vida. Amém? Porque o tema dessa mensagem é o poder de profetizar. Aleluia. Está melhorando, pastor. Aleluia. Amém. O senhor começou a falar de morte agora, né? O poder de profetizar. Quero falar e voltar àquilo que eu estava falando sobre cemitério. E quando você vai ao cemitério, o que você encontra lá? Lugar vazio, né? Aí começa por aí, né? Silêncio. Daqui a pouco já dá o medo, né? Não é assim? Até o vento assusta. Cai uma folha do seu lado, você já, né? Passou um gato preto, então misericórdia. Você vê como que nós somos? Irmãos, quando eu estava no mundão, o meu lugar de ficar favorito era o cemitério. Eu gostava de passar a noite no cemitério, usando droga, bebendo. Aí pulava o muro, já estava as oferendas lá, já pegava as bebidas, já pegava tudo, já pegava dinheiro, pulava de novo. Você vê como que é? Mais uma vez eu estava no cemitério e começou um vento forte. E quando eu comecei a ver, eu vi um homem todo de preto. Irmãos, eu nunca corri tanto igual eu corri naquele dia. Eu pulei o muro do cemitério. Mas quando a gente vai para um lugar assim, e às vezes até mesmo durante o dia, quando você vai num sepultamento, você vai enterrar, né, alguém, você vai ali às vezes visitar e ver como que está o túmulo, você começa a olhar e você começa a ver aquelas coisas horríveis, um monte de túmulo, um monte de coisa, e às vezes coisas tudo velha, antiga, e você começa a olhar para as fotos que estão ali das pessoas, e alguns falam, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal. O que isso significa? Está debaixo fulano de tal. Hoje nós estamos debaixo da palavra de Deus, da palavra profética, que vai gerar vida na tua vida. Amém? E quando nós olhamos e deparamos para toda essa situação ruim, a gente começa a ter experiências. Quando a gente vai no velório, a gente começa a lembrar da vida, dar valor à vida, às pessoas. Mas hoje eu quero falar para você que eu e você, nós temos o poder de mudar muitas coisas através da palavra, da profecia. Será que você está vivendo situações onde você às vezes está achando que está tudo acabado, que você não consegue mais reverter situações? Será que está tendo situações na tua vida que está gerando morte? Será que os projetos de Deus para a tua vida, será que você está achando que morreu, que acabou? Será que as coisas que você está passando, vivendo, estão querendo te levar para baixo, te oprimir, te deixar angustiada, triste, oprimida? Será que os seus planos, os seus planejamentos de 2019 saiu errado? Não deu certo conforme você esperava? E você acabou se frustrando?
Hoje eu quero falar algo para você. Que Deus, Ele está no comando da tua vida. E Ele quer hoje fazer com que palavras proféticas gerem vidas em você. No ano de 2009, eu participei de uma conferência lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro, de uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno, chamada Adonep. E foi um palestrante, um pastor palestrante com o nome de Miles Moore, e ele falou sobre cemitério. Eu achei tremendo aquela pregação, porque ele falou assim: os maiores sonhos e projetos estão no cemitério. E eu fiquei pensando, nós temos que fazer tudo que nos vem à mão, conforme Eclesiastes fala, com toda a nossa força, porque da sepultura, onde nós vamos, não tem obra, não tem nada. Mas nós temos que saber que Deus hoje está nos dando palavras proféticas para nós mudarmos todas as situações que nós estamos vivendo. E onde está a morte vai gerar vida, onde a tristeza vai gerar alegria, onde a turbulência vai gerar paz, aonde você não está vendo mais esperança, vai ter esperança, onde você está pensando que deu tudo errado, Deus está falando para você, está dando tudo certo. Porque Deus, Ele não olha para nós como nós olhamos para nós. Deus olha para nós tudo pronto. Quando você olha para a tua vida, às vezes você fala: meu Deus, como que eu vou conseguir arrumar e consertar tudo isso? Deus está olhando para mim e para você já pronto. Já está pronto, já está consertado. Você olha para o teu nome, está sujo. Deus olha para você e já fala: seu nome está limpo. Deus fala para você: não se preocupe, estou no comando. Os sonhos e projetos que você tem não vão terminar, não vão acabar na tua vida. Por isso que hoje eu quero falar sobre o poder que tem nas palavras proféticas que vão gerar vida para você. O que estava morto vai reviver em nome de Jesus. O que é tristeza, o que é mágoa, o que é rancor, o que é decepção, vai se tornar em alegria. Jesus, Ele chega para uma figueira e Ele vai para pegar o fruto daquela figueira. E ela não tinha nada para oferecer para Jesus. O que Ele fez? Ele amaldiçoou. Depois, na volta que eles voltaram, ela estava o quê? Seca. O poder de profetizar. A nossa língua tem poder, tanto para levantar pessoas como para matar pessoas. Olhando para Jesus, era tremendo o ministério de Jesus, porque Ele era o Verbo que se fez o quê? Carne. Ele era o quê? A palavra de Deus. Ele era o quê? A profecia de Deus se cumprindo na terra. E quando Jesus, Ele tinha falado para os seus discípulos, há 3 anos caminhando com Ele, Ele falou para os discípulos: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar ao 3º dia. E os discípulos já estavam cansados de ouvir isso. Amém? Mas chegou um momento que Jesus morreu. E os discípulos ficaram o quê? Tristes, cabisbaixo. Pedro simplesmente falou para Tiago, falou para os demais discípulos assim: eu vou pescar. Ele estava o quê? Estressado. Eu vou o quê? Pescar. Os discípulos falaram assim: eu vou junto. Aí foi o quê? Todo mundo junto com Pedro para voltar a fazer a prática que eles faziam. Mas Jesus havia falado para eles e tinha lançado uma palavra profética na vida de Pedro, que a partir daquele momento ele não seria mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Era a palavra que já tinha sido lançada. Mas Pedro, mediante a situação, mediante o cenário que estava acontecendo, ele falou assim: Jesus morreu, e agora o que eu vou fazer? Eu vou o quê? Voltar a fazer o que eu sei fazer. Ao quê? Pescar.
E eles foram, e a palavra fala que eles não conseguiram pegar nada. E quando eles voltaram, eles estavam lavando as redes, e Jesus aparece para eles. E ainda João fala assim: eu acho que é Jesus. O discípulo amado reconhece, né? E aí Jesus pega e fala para Pedro: lança as redes do lado direito. Aí Pedro começa a falar assim: olha, nós passamos a madrugada toda pescando, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Amém? O que ele falou? O que ele falou? Sobre a tua palavra profética nós vamos lançar a rede, e nós vamos conseguir aquilo que nós estamos precisando, que é os peixes. Aleluia. Vocês estão vivos? Amém. Aleluia. Jesus falou para eles: lançai a rede do lado direito. Deu o que? Uma direção. Hoje o Senhor está te dando uma direção. O que aconteceu? Eles conseguiram pescar 153 grandes peixes. Mas o mais tremendo, irmãos, foi que quando eles voltaram, Jesus estava na praia, e Jesus falou assim: me dê os peixes. E quando Pedro chegou, já estava o quê? Tudo pronto. Os peixes já estavam na brasa assando, já tinha pão, já estava tudo pronto. Quando Jesus pediu para eles, e quando Jesus falou assim: lançai a rede, Jesus já tinha preparado tudo o que eles precisavam. E a palavra profética aconteceu. Eles tiveram que pedir ajuda para os demais amigos que estavam nos barcos vizinhos, para conseguir puxar a rede de tão pesada que estava, por causa da palavra profética de Jesus. E quando eles chegaram com os peixes crus, Jesus já estava com o peixe assado, tudo pronto. Para eles o que? Comer. Hoje o Senhor está falando para mim e para você: palavra profética gera vida. E tudo que você precisa, você vai profetizar e vai declarar no mundo espiritual, e vai gerar vida no mundo físico, e você vai conseguir colher aquilo que você precisa, porque já está tudo pronto para mim e para você. Não se preocupa, não turbe o vosso coração, confie no Senhor, não desista, não desanime. Irmãos, esses dias eu fiquei meditando e falei: meu Deus, né? Nós estamos dando mole mesmo. Nós temos que crer mesmo, até a última instância, crer mesmo, né? Crer no Senhor, porque o Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os milagres vão acontecer, só que nós se preocupamos, e a preocupação toma o lugar de Deus. Porque quando nós se preocupamos, nós estamos falando assim para o Senhor: o Senhor não tem poder. Eita, Jesus. Não, confia. Coloca a sua confiança 100% no Senhor. Por mais que você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Jesus recebe a visita de um homem, de um oficial, de um centurião. E Jesus, ele fala para aquele homem o que ele queria. E o centurião fala assim: Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas eu tenho um servo que ele está enfermo. Então que você possa mandar uma palavra, porque eu sou homem de autoridade. Quando eu falo para o meu servo vai, ele vai. Quando eu falo para ele vem, ele vem. E você tem autoridade, então você manda uma palavra que ele vai ser curado. Ele falou: uau, nunca vi tanta fé assim, nem em Jerusalém.
Aí o que aquele homem estava falando? Manda a tua palavra profética que ele vai ser o quê? Curado. Jesus o quê? Enviou a palavra profética. Quando ele chegou lá e viu que era a mesma hora que Jesus havia o quê? Lançado a palavra profética. Aquele homem ficou o quê? Sã. Ficou curado. A gente vê muitos relatos na Bíblia que falam sobre isso, mas hoje eu quero trazer para a tua vida. Nós não vamos apenas ser leitores da palavra, mas que hoje nós possamos entrar dentro da palavra e viver a palavra. Amém? Às vezes nós lemos a Bíblia como um livro e falamos, nossa, que legal que aconteceu isso, né? Olha, que tremendo que aconteceu isso. Olha só o milagre que aconteceu. Não, você vai começar a viver os milagres que a Bíblia descreve. Amém? Isso é a transformação da palavra. Ela transforma, ela gera vida, fé, força, ânimo, disposição. Você levanta, você está afim de fazer. Você ora, você jejua, você guerreia, você coloca diante do Senhor, você batalha. Agora está apanhando, está tomando um monte de soco e não está reagindo. Não, hoje você vai reviver. O Senhor vai gerar vida em você. Você vai começar a profetizar a palavra de Deus e vai gerar resultado na tua vida. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós temos que entender que tudo que está na Bíblia tem um propósito de Deus. Amém? Então, Ezequiel, no capítulo 37, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então, tudo tem um propósito e Deus escreveu a palavra dele para situações, ocasiões que estavam acontecendo na época, mas nós temos que trazer para os nossos dias de hoje. Amém? Então, por que o Senhor escreveu no livro de Ezequiel, no capítulo 37, sobre o vale de ossos secos? Por que existe essa história? Por que Deus fez com que Ezequiel fosse levado a esse cemitério? Você vê só? Era um cemitério, irmãos, onde tem um monte de osso, ainda seco ainda, né? Um cemitério já de pessoas que estavam enterradas há anos, muito tempo. Porque existia o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. Esses dois reinos, eles estavam com seus reis distorcendo a palavra do Senhor. Eles estavam gerando idolatria para o povo. O povo havia se esquecido das promessas de Deus. Estava tudo errado, tinha idolatria. O povo estava perdido. E quando Deus traz Ezequiel para esse vale, ele começa a descrever a situação de que esses dois povos estavam vivendo e passando. Ezequiel capítulo 1, vamos ler. Versículo 1 fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Foi tudo espiritual. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Irmãos, qual seria a nossa resposta? Imagina, não dá não. Como
que isso vai viver. Olha o estado que está. A gente já vai começar o quê? Falar um monte de coisa, né? Só vê o quê? As dificuldades. Imagina, está uma bagunça. Tem crânio de um lado, pé do outro. Tem dedos de um lado, mão, pé do outro. Está tudo uma bagunça aqui. O que eu falei no início? Estava o quê? Uma bagunça. Mas o Espírito estava o quê? Pairando sobre as águas. E João falou que o Verbo era Deus e estava com Deus. Era a palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel agora. E ele fez olhar toda aquela situação, todo aquele caos, toda aquela situação de morte. E ele fez essa pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Quero fazer essa pergunta para você, não precisa responder. Será que seus sonhos vão reviver? Será que pode reviver? Será que os projetos, será que tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você projetou, tudo que deu errado, será que pode acontecer? E nós vamos falar: tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu quero. Tu sabes que eu quero. 4. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. O que o Senhor falou? Para ele profetizar. Irmãos, osso ouve? Não. Seus problemas ouve? Não. Mas você vai profetizar em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Essa situação eu coloco diante do Senhor e vai dar certo, vai reviver, vai prosperar. Deus vai trazer nas minhas mãos, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Eu vou crescer, eu vou gerar vidas, eu vou crescer no mundo espiritual, eu vou guerrear. Amém? Mas a responsabilidade e a atitude está sobre nós. O que o Senhor falou para ele? Profetiza. O que nós estamos profetizando? Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, mas não vai dar. Ai, Senhor. Mês de dezembro. Nossa, Jesus, é tanta conta, tantas coisas. Meu Deus, mês de janeiro então. É IP. Né? É tanto IP. Profetiza. Profetiza sobre os ossos. Profetiza e fala para eles: ouve a palavra do Senhor. Você vai entrar na tua casa e você vai declarar no mundo espiritual: seus demônios do inferno, ouve a palavra do Senhor. Vocês vão sair da minha casa, vocês vão sair da minha vida, vocês vão sair da minha família, em nome de Jesus. O 5 fala assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aleluia. O Espírito que pairava sobre as águas quer entrar hoje na minha vida e na tua vida. E nós vamos receber poder, unção de profetizar e declarar, e nada vai te abalar. Vem situações, vem problema, vem um monte de coisa, vem e-mail, vem carta, vem telefonema, vem um monte de... e nada vai me abalar, porque a minha fé está no Senhor. Pedro ia ser morto depois da festa da Páscoa. O que ele estava fazendo? Dormindo. Você vai descansar. O Senhor vai enviar anjos, que nem fez com Pedro. Pegou os anjos, pegou Pedro. Vamos embora, levanta e desce. Vai, põe as sandálias, põe a capa, se veste logo, vamos. O Senhor tem pressa de fazer as coisas na tua vida, de fazer a obra na tua vida. Aleluia. Levanta, anda e profetiza.
que as coisas vão reviver, e que o Espírito Santo está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. 6 fala assim: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, aleluia. O 7 fala assim, o 7 é o número da perfeição, amém? O 7 fala assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Aleluia. A palavra profética vai começar a colocar em ordem toda a sua vida. Tudo que estava bagunçado, tudo que estava misturado, vai se unir, osso com osso, carne com carne, pele com pele. Aleluia. O Espírito virá sobre a tua vida. Os tendões. Estava vendo que os tendões geram equilíbrio. Está vendo? O Senhor vai te dar equilíbrio. Amém? Você não vai mais estourar, ficar nervosa, ficar nervoso com a situação. Você vai ter o que? Equilíbrio emocional, físico, espiritual, para você resolver os problemas da melhor maneira possível. O 8º, número da aliança. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, aleluia, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. O Senhor vai mandar vento dos 4 cantos, do norte, do sul, do leste e do oeste, para poder retirar tudo que é de ruim sobre a tua vida. E vai vir um tempo de bênção, de paz, de prosperidade, de unção, de poder, de palavras proféticas, de resultados na tua vida. Aleluia. O 10 fala assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diziam: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Olha o que eles estavam falando. Por quê? O reino de Judá tinha passado por muitas dificuldades. O reino de Israel também. E é tremendo que a gente começa a analisar e ver que até mesmo o exílio babilônio que aconteceu foi justamente nesse período. Você vê que Ezequiel também fez parte, Jeremias fez parte, tantos profetas, Daniel fez parte do exílio babilônio, porque eles estavam de todo exterminados, as esperanças deles tinham acabado, a fé deles tinha morrido, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas situações. O 12 fala assim: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. O Senhor está falando assim: sai da morte para a vida. Amém. Sai para profetizar e declarar. Por mais dificuldades que você passou, por mais momentos ruins que você viveu, Deus está falando: não fica nesse lugar de morte, sai para fora. Elias, depois de tudo que ele fez,
ele foi para o monte do Senhor. Mas no caminho ele entrou em uma caverna. E o Senhor falou para ele: sai para fora. Veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, mas nenhum desses o Senhor estava. Mas quando veio um vento suave, uma voz calma, mansa, e o Senhor falou para ele: Elias, o que fazes aí? Sai para fora. E ele sai, ele coloca a capa dele, e ele sai para fora, e ele começa a escutar a palavra profética do Senhor. E Deus faz ele tirar forças, porque Deus tinha o quê? Palavras proféticas sobre a vida dele. Que ele tinha que ungir 2 reis e um profeta. Deus tem algo tremendo na minha e na tua vida. Não se entregue, não se desanime, não se desespere, mas profetiza sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, tirando todo espírito de morte, tirando toda situação ruim para sair da tua vida, da tua casa, em nome de Jesus. O 13 fala assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ele vai fazer na tua vida e na minha vida. Não desista, não desanime, coloque diante do Senhor, porque assim como estava o reino de Judá, estava o reino de Israel, o Senhor fez levantar esses 2 povos para poder profetizar e declarar que nada estava perdido. Judá e Israel, eles foram entregues aos inimigos, porque tanto os reis de Judá quanto os reis de Israel, eles quebraram a aliança com o Senhor. E o reino do norte, que era Israel, ele foi conquistado pelos assírios. E o reino de Judá foi conquistado pelos babilônicos. Quer ver, os 2 reinos, Israel, que era Jacó, que foi transformado em Israel, e Judá, que era da linhagem de Jesus, os 2 foram o quê? Atacados, um pelos assírios, outro pelos babilônicos. E o que o Senhor está falando para mim e para você? Os ataques podem vir, mas nós vamos profetizar e declarar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não vai haver mais morte, não vai mais haver mais tristeza, angústia, decepções, mas vai haver paz, alegria, união. Que você possa nessa noite saber que a palavra do Senhor, ela foi gerada, e que eu e você, nós temos que profetizar a palavra e deixar a palavra do Senhor acontecer. Um pouquinho mais à frente, o versículo 25 fala assim: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecerei-o e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Olha o que o Senhor falou depois. Amém? Que Ele vai o quê? Fazer aliança de paz e reatar tudo. Estabeleceu Davi como rei. Foi estabelecido novamente. Porque depois Davi, ele estabeleceu o quê?
e juntou todas as tribos. O Senhor quer juntar o seu povo para declarar e nós profetizarmos um tempo novo nas nossas vidas, de paz, de alegria, de prosperidade, de unção, de poder, de renovação. E nós vamos ver os nossos filhos, a bênção do Senhor, e os filhos dos nossos filhos, como falou a palavra, que são os nossos netos, a bênção do Senhor, os nossos sobrinhos, nossos parentes, nossos entes queridos, na bênção do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar pela tua vida.